me pediram para resolver as questões de número 5, 8 e 11. Antes de iniciar a resolução dessas questões, vamos fazer aqui uma breve revisão sobre aumentos sucessivos, tudo bem? Então é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma mercadoria e que essa mercadoria ela custa inicialmente V0. E essa mercadoria ela sofreu uma série de aumentos sucessivos. As taxas de aumento que essa mercadoria sofreram foram I1, I2, I3, I4, I5, até chegar em N. Após todos esses aumentos, é de se esperar que essa mercadoria ela atinja um valor final que eu vou chamar de VF. A questão é a seguinte, eu quero substituir todas essas taxas de aumento por uma única taxa, que eu vou denominar de taxa equivalente. Então, como é que eu faço para calcular essa taxa equivalente? Vamos entender o que é a taxa equivalente. Se eu tenho uma mercadoria que custa inicialmente V0 e ela aumentou uma taxa I1, para saber o valor dela após esse aumento, basta multiplicar por 1 mais I1. Depois ela aumentou I2, então multiplico ela por 1 mais I2. E assim sucessivamente, até chegar na enésima taxa, que eu multiplico 1 mais IN. Após todos esses aumentos, é que ela vai atingir o valor final dela, VF. O que significa achar a taxa equivalente? A taxa equivalente significa dizer que em cima de V0, eu vou aplicar uma única taxa. E por ser equivalente a todas essas taxas juntas, ela vai produzir o mesmo valor final. Então, por exemplo, nada me impede de igualar a equação de número 1 com a equação de número 2, sabendo que o valor final produzido é o mesmo. Então, se eu igualar, vai ficar V0, que multiplica 1 mais a taxa equivalente, que é igual a V0, que multiplica 1 mais I1, depois que multiplica 1 mais I2, até chegar em 1 mais IN. Perceba que não tem nenhum problema se a gente cancelar V0 de um lado com V0 do outro, chegando à conclusão que 1 mais a taxa equivalente é igual a 1 mais I1, que multiplica 1 mais I2, até chegar em 1 mais IN. Esse 1 que aqui está, eu posso passar lá para o segundo membro. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a taxa equivalente ela é igual a 1 mais I1, que multiplica 1 mais I2, até chegar em 1 mais IN. Lembrando que esse 1 que estava aqui somando, passou para cá, subtraindo. Essa expressão que eu estou destacando aqui para vocês, para que ela serve? Para achar a taxa equivalente após uma série de aumentos sucessivos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que uma mercadoria sofreu 2 aumentos. Primeiro aumento foi uma taxa de 20%. E o segundo aumento foi uma taxa de 30%. Eu tenho interesse em determinar qual é a taxa que seja equivalente a essas duas taxas juntas, simultaneamente. Então, eu posso dizer que 1 mais essa taxa equivalente, ela é exatamente igual a 1 mais I1, vezes 1 mais I2, menos 1. Então, a taxa que eu estou procurando, que é a taxa equivalente, vai ficar 1 mais 20%, que é 0,2, que multiplica 1 mais 30%, 0,3, menos 1. Então, eu posso dizer para vocês que a taxa equivalente é igual a 1,2 vezes 1,3 menos 1. Se eu perguntar a vocês quem é 1,2 vezes 1,3, você me responde que é 1,56 menos 1. 1,56 menos 1 é 0,56, que é a mesma coisa de 56%. Então, por incrível que pareça, um aumento de 20 seguido de um aumento de 30 é a mesma coisa de um único aumento de 56%. Diante dessa explicação, como é que devemos proceder para resolver as questões que vocês me perguntaram? Uma foi a quinta questão. Então, ele diz que a mercadoria ele sofreu 2 aumentos sucessivos. E quais foram, pessoal, essas taxas de aumento? Essas taxas de aumento foi I%, e a outra taxa que ele chamou foi exatamente de 2I%. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa taxa equivalente
Eu vou multiplicar ela por 1 mais e 1. Depois eu vou multiplicar ela por 1 mais e 2 e vou subtrair 1. Então, posso dizer que a taxa equivalente é... Quem é que está fazendo o papel de 1? Eu posso dizer que é I%. O que é I%? I% é I sobre 100. Você tem que botar na sua cabeça que esse símbolo de porcentagem, ele representa a fração 1 sobre 100, tá bom? Mais, que multiplica. Qual foi a segunda taxa de aumento? A taxa I2. Qual foi? Foi 2i%. Então, 1 mais 2i sobre 100. Muito bem. Não esqueça de subtrair esse menos 1. Então, aqui nada impede da gente fazer uma operação na matemática chamada de distributiva. Então, posso pegar 1 vezes 1, depois 1 vezes 2i%. Sendo assim, como é que vai ficar a nossa taxa equivalente? Vai ficar 1, que é 1 vezes 1. 1 vezes 2i%, eu escrevo 2i sobre 100, mais. Esse i sobre 100 vezes 1, eu escrevo i sobre 100, mais. Esse i sobre 100 vezes o 2i sobre 100 vai ficar 2 vezes o i ao quadrado. E como vai ficar 100 vezes 100, aqui embaixo eu coloco 100 ao quadrado. Não esqueça de subtrair esse 1. Esse 1 e esse outro 1 anula o outro. Perceba que aqui eu estou somando duas frações com o mesmo denominador 100. Então, nada impede de manter esse denominador, que é 100, e operar somando os numeradores, que é 2i com i. 2i com i vai dar 3i. Mais essa segunda parcela, que é 2i ao quadrado sobre 100 ao quadrado. Professor, eu percebo que dá para a gente colocar 1 sobre 100 em evidência? Eu digo, pronto, pois vamos colocar 1 sobre 100 em evidência. Se eu faço isso, aqui dentro do parênteses vai ficar o 3i, e aqui vai ficar o 2i ao quadrado. Perceba que como eu coloquei 100, aqui era 100 ao quadrado, um dos 100 foi em evidência, então aqui ficou o outro. Vai ficar 2i ao quadrado apenas sobre 100. Lembrando que essa fração, 1 sobre 100, eu disse para vocês que é o símbolozinho de porcentagem. Então, posso substituir isso aqui pelo símbolo de porcentagem. E nada impede de a gente simplificar esse 100 com esse 2 e aqui dar 50. Nessas circunstâncias, como é que ficou a nossa taxa equivalente? A nossa taxa equivalente ficou 3i, que é essa parcela. Eu cortei o 2 com 100, então lá em cima ficou apenas i ao quadrado. E aqui embaixo ficou 50. Não esqueça que essa fração 1 sobre 100, ela representa o símbolozinho de porcentagem. Então, basta você analisar qual é a alternativa que tem isso, que é exatamente a letra B de bola. A outra questão que me pediram foi a questão de número 8. Ele disse que um cara ele aplica 10 mil reais durante um mês. E disse que ele tem dois tipos de aplicação, a básica e a pessoal. A básica rende um rendimento para ele de 0,542%, só que ele tem que pagar uma taxa de 30 centavos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que vai render para ele vai ser 0,542% de 10 mil. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 0,542. Note que eu não quero saber, não é o valor final, eu quero saber quanto é que rendeu. Só que é por cento, divide por 100. Eu posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima, e aqui ficou 100. Eu posso usar esse 100 para deslocar essa vírgula duas casas para a direita, ficando R$ 54,20. A pessoa pensa, então ele vai ficar com R$ 54,20. Não, que tem uma taxa de administração de 30 centavos. Então, se a gente retirar essa taxa, que é de 30 centavos, livre para ele vai ficar exatamente R$ 53,90. Então, eu noto que o rendimento básico rende para ele líquido R$ 53,90. Eu vou determinar agora quanto é que rende líquido a aplicação pessoal. A aplicação pessoal ele já vai pagar 0,556%, podemos dizer assim, e só que ele vai ter que pagar 3,8% do que ele ganha. Então, vamos lá. O que ele vai ganhar com essa aplicação? Ele vai ganhar 10 mil vezes 0,56%, que é 0,56 sobre 100. Eu posso cancelar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo e usar esses 2 zeros para deslocar essa vírgula duas casas para a direita. Então, eu penso, cara, olha, está rendendo mais, está rendendo aí R$ 56,00. Aí eu digo, não esqueça que ele tem que pagar 3,8% desse rendimento. Pense bem, se você tem 100% de um valor
e desse valor você tira 3,8%, então é lógico que você vai ficar apenas com 96,2% do que você tinha. Então quer dizer que desses R$ 56, o que é que vai sobrar para ele? 96,2%. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar R$ 56 e calcular 96,2%, que é 96,2 sobre 100. Se eu faço esse cálculo, isso vai dar exatamente R$ 53,87. Você nota que o primeiro rendimento rendeu mais. Ah, professor, foi apenas 3 centavos. Não importa, rendeu mais. Então, ele quer saber qual o rendimento de maior valor, é o básico, e quanto é que ele vai render líquido? R$ 53,90. Então, você vai marcar letra A. E a última questão que me pediram foi a questão 11. Eu até falei no grupo, isso aqui é a realidade. Então, por exemplo, a pessoa acha que um cara que ganha R$ 3.000, por exemplo, por ele estar na faixa de 2.800 e 3.750, que ele deve pagar de imposto 15% em cima disso. Pessoal, não é assim que funciona, e graças a Deus. Como é que vai funcionar? Vou explicar para você. Dos R$ 3.000, o que é que eu vou fazer? Eu devo tirar a parte desse dinheiro que está dentro da primeira faixa. Qual é a parte do dinheiro que está dentro da primeira faixa? A primeira faixa vai até 1.900. Como o valor passou de 1.900, então desses 3.000, eu devo tirar 1.900. Então, os primeiros 1.900 que faz parte desse 3.000, ele está isento. Ele paga nada, tá bom? Pagou nada. Então, você nota que eu vou continuar. A próxima faixa vai de 1.900 a 2.800. Eu pergunto a vocês, para ele estar nessa faixa, qual é o valor que você tem que somar com 1.900 para dar, por exemplo, 2.800? Você tem que somar R$ 900. Isso significa dizer que se você pegar os primeiros 1.900 que ele ganha e somar com R$ 900, você nota que você não atingiu 3.000, mas você atingiu 2.800. Então, eu posso dizer que desses 3.000, apenas R$ 900, por que não apenas 900? Porque é o que falta para esses 1.900 chegar no limite superior da próxima faixa. Então, por esses 900 é que ele vai pagar 7,5%. Então, eu vou calcular 900 vezes 7,5%. Posso cancelar 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Então, vai ficar 9 vezes 7,5. 9 vezes 7 é 63, vezes meio dá 4,50, então acho que isso aí vai dar 67,50. Então preste bem atenção. Eu estou dizendo para vocês, não é que ele ganha R$ 900, eu estou dizendo para vocês que até 2.800, o que foi que ocorreu com o imposto dele? Os primeiros 1.900 ele ficou isento, e os 900 que falta para completar o limite superior da faixa, que é 2.800, ele paga 7,5%, dando 67,50. Perceba que até então eu cheguei a 2.800, mas ele ganha 3.000. O que isso quer dizer? Que além desses 2.800, existe uma pequena parte de R$ 200 que vai cair nessa próxima faixa de cobrança de imposto. Essa faixa de cobrança de imposto refere-se à quantia que ele recebe, que é superior a 2.800 até 3.750. Então, qual é a quantia que ele recebe, do total que ele recebe de 3.000, que supera 2.800? É apenas R$ 200. Então, por esses R$ 200, ele vai pagar 15% de imposto. Então, se você calcular 15% de R$ 200, vai dar R$ 30. Você nota que com isso eu fechei o salário do cara. O cara ganha 1.900, mais 900, mais 200, totalizando R$ 3.000. Então, é assim que é feita a cobrança de imposto de renda. Graças a Deus. Então, se você somar 67,50 com 30, vai dar 97,50. Então, esse é o total de imposto que ele vai pagar. Só que a questão perguntou aproximadamente. Aproximadamente, isso vai dar R$ 98. Até mais, galera.